capítulo 8, verso 22. Marcos 8, 22. Diz assim, Marcos 8, 22. Nós vamos orar antes. Senhor, tenha misericórdia da minha vida e me ajuda, eu te peço, me dá graça, Deus, porque eu quero, ó Pai, continuar sendo uma ferramenta usada pelo Senhor na noite de hoje, na vida de todos os meus irmãos, sejam aqueles que estão aqui no templo, sejam aqueles que estão em suas residências ou em qualquer outro lugar, mas acompanhando a partir da transmissão que aqui é realizada. Fala conosco, para a glória do teu nome. Quem concorda diz amém, Jesus. Eles foram para Betsaida, Marcos 8, 22. Diz assim, eles foram para Betsaida. Betsaida quer dizer casa do peixe. Casa do peixe. Cidade da onde vieram Filipe, Pedro, João. Eles, Jesus e os discípulos foram para lá. E veja, o texto diz assim, algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus. Quais pessoas? Quem eram essas pessoas? Não sabemos o nome. Sabemos, Keila, que algumas pessoas trouxeram um cego até Jesus. Trouxeram o cego até Jesus e suplicando-lhe que tocasse nele. Quer dizer, veja como que o versículo 22 é um versículo tão importante para nós pensarmos enquanto homens e mulheres de Deus. Um versículo tão importante, porque ele diz assim, algumas pessoas, não diz que eram discípulos, não diz que eram seguidores de Jesus, não dá maiores referências a respeito dessas pessoas. Mas diz assim, algumas pessoas levaram um cego até Jesus, porque acreditavam que Jesus podia mudar a história daquele cego. Isso eu penso que é importante para todos nós aqui, para quem acompanha através da transmissão, nós pensarmos um pouco a respeito disso, de trazermos pessoas até Jesus, de apresentarmos pessoas a Jesus, de levarmos pessoas a Jesus, de convidarmos pessoas para estarem perto de Jesus e serem tocadas por Jesus. Nós acreditarmos que Jesus pode mudar a história de alguém. Isso daí, quando o texto diz, algumas pessoas trouxeram o cego até Jesus, essas pessoas, elas acreditavam que Jesus podia fazer algo, senão elas não teriam levado aquele cego. E aquele cego vai até Jesus, com uma certa expectativa. Aquele cego, ele vai até Jesus, pensando, acreditando, olha, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa Jesus vai fazer por mim. Digamos que Jesus não fizesse nada por ele, mas aquele cego já recebeu naquele momento a ajuda de alguém. Alguém teve compaixão dele. Alguém sentiu a dor dele, a necessidade dele. Claro que Jesus ia mudar a história do cego. Claro que Jesus ia fazer algo pelo cego. Porque nós não vamos ver na Bíblia Jesus encolhendo a mão para ninguém. Nós vamos ver na Bíblia alguém que em um dado momento vai até Jesus e volta sem aquilo que queria saber, que é o jovem rico. O jovem rico que acabou indo embora para casa sem a resposta, porque ele queria salvação sem a renúncia. E Jesus fala para ele, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, e assim você vem e me segue. O rapaz volta para casa. Mas na Bíblia nós vamos olhar, em muitos momentos, sempre alguém vai até Jesus, e aquela pessoa indo até Jesus, ela é abençoada. Então trouxeram um rapaz até Jesus.
Aí quando eles trazem o rapaz até Jesus, o rapaz tinha era portador de uma deficiência. Qual deficiência? Ele era cego. Ele era cego. Quer dizer, sendo aquele rapaz cego, colocado diante de Jesus, vamos ver qual foi o desfecho da história. Ó. Primeira coisa, verso 23. Ô Will, faça o favor, aumenta um pouco a luz aqui, caiu a luz aqui. Aumentar, isso, obrigado. Nós vemos o quê? Primeiro lugar, Jesus pega o cego pela mão. Ele pega o cego pela mão. Então, ele tomou o cego pela mão e o levou para fora. Primeira coisa importante para nós olharmos na ação de Jesus: pegar na mão. Já pegou na mão do Lucas, Valdir? Pegou na mão da Gabi, Adriana? Vem cá com a mãe, vem cá com o pai. Eu lembro bem, há 13 anos atrás, quando eu vim para cá, levei o Valdir e a Adriana, o Lucas e a Gabi numa viagem que havia ganho da empresa, Costa do Sauípe. Costa do Sauípe. Eu me lembro bem, descarregando as malas no aeroporto, em Campinas. O Lucas era maiorzinho um pouco, a Gabi já menor, a Adriana prontamente trouxe, eu me lembro disso, era bem cedinho, eu estava com um sono tremendo, mas eu me lembro, trouxe a Gabi para perto dela assim, cuidou da Gabi, protegeu a Gabi, estava num lugar, num ambiente desconhecido e perigoso, eu me lembro. Qual mãe, qual pai que não pegou na mão do filho, da filha, já pegou na mão do Pedro, Sérgio, vem com o pai, vamos atravessar a rua, pega na mão e vai atravessar a rua. Logo o Tom e a Gleice vão estar pegando na mão da bênção, da vitória, e vem, vamos atravessar. Jesus pega na mão. Isso aí é sinal do quê? De dar direção na vida da pessoa. O texto, Kelly, começa a mostrar o quê? Um direcionamento dado por Jesus. Me dá a mão, me dá a mão, me dá a mão. A primeira coisa importante para nós pensarmos, após nós olharmos que alguém trouxe o cego até Jesus, a primeira situação diante do comportamento de Jesus, ele pega na mão e ele fala assim: olha, vem cá, é por aqui o caminho. Qualquer pessoa que quer receber uma resposta, qualquer pessoa que quer receber um milagre, qualquer pessoa que está esperando algo acontecer na vida dela, precisa entender a importância de andar de mão dadas com Jesus, com outras palavras, de ter o direcionamento dado por Jesus. Jesus vai conduzir você até a sua vitória, amém? Outra situação importante dentro do versículo 23, o levou para fora do povoado. Por que Jesus não ficou ali no povoado? Por que Jesus não ficou ali no lugar onde estava? Por que Jesus pegou na mão do rapaz e falou: venha, me acompanha, me segue? E o rapaz foi acompanhando Jesus até fora do povoado. Existem questões na nossa vida, existem situações na nossa vida que, para que elas aconteçam, nós temos que estar fora do foco, fora do lugar, fora do ambiente onde nós estamos acostumados. Lembra quando a filha do Jairo, o pastor Nilton gosta muito desse texto, já ouvi pregar algumas vezes. Lembra quando a filha do Jairo está morta? Está morta na casa do Jairo. E Jesus chega com os discípulos ali. E Jesus faz o quê? Quando ele chega, as pessoas estão ali alvoroçadas, diz a Bíblia. Mas Jesus fala para que todos saiam do local. Fica Jesus, fica Jairo, a mãe, a menina e os discípulos. Por quê? Porque existe momento na nossa vida que nós precisamos entender a importância e a necessidade de estarmos distanciados de pessoas que podem interferir no milagre da nossa vida.
Existem pessoas que podem nos desanimar, nos entristecer. Existem pessoas que podem fazer mal. Betsaida era uma das cidades que havia sido manifesto tantos milagres. E ali a insensibilidade era tremenda. Mesmo com tantos milagres, o povo ainda estava insensível. Então Jesus pega na mão daquele rapaz e começa a trabalhar para que o foco daquele rapaz seja mudado. Onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Eu estou te levando para um lugar que vai contribuir demais para que a sua história seja mudada. Nós estamos saindo de dentro do lugar que está vendo você na dificuldade, no problema, na situação adversa, e as pessoas mesmo à sua volta não têm feito nada por você. Jesus tira o rapaz do povoado. Sabe, eu até conversava com os irmãos no culto da manhã, existem momentos que nós precisamos fazer como Jesus fez, ou nos submeter ao que Jesus fez. Tem coisa, tem milagre, tem resposta que vai acontecer na sua vida aqui dentro do templo. Por isso que é importante você sair da sua casa e vir para o templo. Você que está aqui, você que de repente está me ouvindo, acompanhando do lado de lá, tem coisa que vai acontecer apenas aqui dentro do templo. Tem tratar de Deus, tem trabalhar de Deus que é só aqui, não é em outro lugar que acontece. Às vezes nós em outro lugar, dentro da nossa própria casa, onde é um conforto, e ninguém vai questionar o conforto da casa de cada um, mas às vezes na nossa casa nós nos distraímos com algo, estamos acompanhando e olha, as lives foram, graças a Deus, uma bênção. Foram 7 meses de culto todo dia aqui. Todo dia aqui, eu, pastor Jonathan, pastor Carlos, o Will, vez por outra, um ou outro nos ajudando, mas todos esses 7 meses nós liberando sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, uma palavra de vitória para te ajudar, e eu tenho certeza isso te ajudou. Tenho certeza, de alguma maneira, isso contribuiu com você, fortaleceu a sua fé, te renovou, te restaurou, te cuidou naquele momento difícil, mas agora é a hora de nós termos a mão de Jesus nos conduzindo para o templo, nos conduzindo para fora do povoado, e assim sermos tocados por Deus de uma maneira diferenciada. Jesus pega na mão do cego, leva o cego para fora do povoado, depois Jesus faz o quê? Ele cospe nos olhos do cego. Olha que coisa! Jesus cuspiu. Imagine se o pastor toma pancada de tantas formas por motivos tão banais. Imagine se a pessoa chega aqui, que está indo fazer lá na igreja, estou indo lá buscar uma benção. Aí o pastor chega, dá uma cuspida, passa um cuspe, como Jesus chegou a fazer, até lodo, e põe cuspe na pessoa. O pastor vai ser taxado de porco e assim por diante. Mas Jesus é tão top, havia um entendimento entre os judeus, que a saliva do primogênito, era um entendimento que eles tinham, a saliva do primogênito, a saliva do primeiro filho, quando passada em algum tipo de ferimento, essa saliva produzia saúde. E Jesus, ele vai e ele faz uso da crença popular, cuspindo nos olhos do rapaz. Isso significa para nós que o jeito que Deus vai agir, o jeito que Deus vai trabalhar na vida, na casa de cada um, é um jeito particular, é um jeito pessoal. E nós não temos que ficar presos ao jeito, nós temos que crer no milagre. Jesus operou, teve, nesse caso com cuspe, num outro caso com lodo, e os casos são os variados, a maneira de Jesus fazer é variada. Para o outro ele disse, levanta, pega a sua cama, anda. Cada pessoa recebe de um jeito diferente. O agir, o mover, o tratar, para cada um é diferente. Mas o importante é que Jesus está operando. Veja, segue a leitura. E seguindo a leitura nós vamos ver o quê? Jesus, depois de cuspir nos olhos do homem,
impôs as mãos sobre ele. Impor as mãos é uma outra ação importante para nós pensarmos. Porque enquanto pegar na mão e conduzir está falando de direção, impor as mãos está falando do cuidado. Jesus cuidou daquele rapaz. Jesus ele ministrou a compaixão sobre a vida daquele rapaz, colocando as mãos sobre ele. Veja a importância de nós sermos cuidados por Jesus. Veja a importância, nós estamos falando de um rapaz que era cego. De um rapaz que era cego e foi levado por alguém, quem? Não sei. Mas alguém teve o cuidado de levar o cego até Jesus, que eu e você, nós aproximemos pessoas de Jesus. Olhemos para esse exemplo, que é um exemplo joia. Esse rapaz que era cego chega até Jesus, Jesus pega na mão dele, leva ele para fora da aldeia, cospe nos olhos dele, toca naquele rapaz, toca, e olha só, tendo tocado, perguntou: você está vendo alguma coisa? Você está vendo? E é aí que é interessante, porque o verso 24 diz assim, ó: ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Vejo o quê? Pessoas. E parece o quê? Árvores andando. Veja, aquele homem em outro tempo, ele já via, ele perdeu a vista. Não sabemos dizer ao certo por que ele perdeu a vista, mas ele já via, tanto que ele sabia o que eram homens, tanto que ele sabia o que eram árvores. Ele já havia visto em um momento, naquele tempo ele estava cego. Aí a Bíblia diz assim: eu vejo pessoas, elas parecem com árvores andando. Não é a conversa de hoje, mas é válido pontuar: árvore não anda, árvore tem que criar raiz para dar fruto. Se a árvore não tiver enraizada, ela não vai dar fruto nunca. Assim é a comparação feita pela Bíblia para com nós, homens. Nós, se não estivermos enraizados, também não vamos frutificar. Então temos que fincar a nossa raiz no chão para frutificarmos. E aí, o que você vê? Vejo homens, mas eles parecem árvores andando. Com outras palavras, alguma coisa já aconteceu, mas não aconteceu o milagre por completo. É assim que tem muita coisa na sua vida. Tem muita coisa que já está andando, já está movendo, mas ainda não está materializado por completo. Na vida daquele rapaz é isso. O que você vê? Vejo homens. Como que você vê? Eles parecem árvores andando. Não estou vendo 100%. O mover já estava acontecendo, mas ainda não estava 100% materializado. Segue, outro ensinamento. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos dos homens. Mais uma vez indica o quê? Continuidade. Nossa vida com Deus não é um momento e pronto e acabou. Nossa vida com Deus, ela é todo dia. O agir de Deus em nossa vida é todo dia. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos. Quer dizer, a continuidade, a perseverança, a permanência, a persistência provocou na vida daquele rapaz o milagre. Sua vista foi restaurada e ele via tudo claramente. Olha que lição tão grandiosa, Robson, para nós aprendermos na noite de hoje. Direcionamento dado por Jesus: a mão. Sair fora da aldeia, sair fora do foco que tem interferido na nossa vida e nos atrapalhado e até mesmo feito nós não acreditarmos no milagre. Saiu da aldeia. O cuspe no olho, quer dizer, o trabalhar na vida de cada um é diferente. A imposição das mãos, o cuidado de Jesus. Mais uma vez, a repetição, a continuidade. Quando Deus está trabalhando na vida da pessoa, Deus está trabalhando por completo. E a nossa continuidade vai sacramentar o milagre por completo. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te ajudando, que você
leve para sua casa na noite de hoje. Você que está em casa, que você receba aí na noite de hoje essa palavra. Tem coisa que já está sendo encaminhada, tem coisa que vai finalizar na noite de hoje. Tem resposta que já chegou por completo, tem resposta que está sendo formada, trabalhada. Vamos ficar em pé? Deus continue abençoando você, sua casa, sua família. Eu quero fazer a oração agora com você, por você, em cima dessa palavra. E eu quero te convidar a fechar seus olhos. Eu quero te convidar a buscar a face de Deus, para que Deus, Ele opere na sua vida. Pastor, em um outro tempo eu estive trabalhando, hoje eu não estou. Pastor, em um outro tempo eu tinha dinheiro sobrando, hoje eu não tenho. Pastor, em um outro tempo eu tinha paz na minha casa, hoje eu não tenho. Pastor, em um outro tempo eu tinha vida com Deus, hoje eu não tenho. Pastor, em um outro tempo eu tinha saúde, hoje eu não tenho. Converse com Deus. Converse com Deus. Deus vai fazer. Eu acredito que Deus vai fazer. Importante você se submeter a Ele e à palavra dEle. Deixa Deus tocar em você nessa hora. Senhor amado, santo, bendito e poderoso, vivo, fiel. Eu agradeço a oportunidade de estar com meus irmãos mais uma vez. Eu agradeço a Deus porque eu tenho a certeza, eu tenho a convicção, ó Pai, de que o milagre, de que o agir do Senhor, ó Deus, Ele é contínuo, Ele não para. E eu sei, Deus, que aqui, entre nós, estamos entre homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que, não tenho dúvida, se sujeitarão a pegar na mão de Jesus, ser conduzido por Jesus, se sujeitarão a ser tratado por Jesus, cada um de um jeito, de uma forma, mas todos de acordo com a tua vontade e projeto, individualizado. Eu sei, Deus, há aqueles que vão sair daqui, Pai, vendo homens como árvores que andam. E há aqueles que vão sair daqui com respostas materializadas. Em Jesus, o impossível acontece em nossa vida. Muito obrigado. Sela sobre a vida desse povo a resposta. E você que recebe a oração e a palavra, diga amém.